E pessoal, retomando aqui, voltando para o bloco 2, eu falei que a gente ia continuar aqui a partir do caso do Jair Bolsonaro. Bem, esse caso ficou muito conhecido na mídia na época, porque foi um caso um pouco assim, realmente esquisito, né? Quase escandaloso. O que aconteceu foi o seguinte: o deputado Jair Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário tiveram discussões lá na Câmara dos Deputados. E em uma situação que aconteceu, no meio de uma entrevista lá na Câmara dos Deputados, eles começaram a trocar farpas e a deputada Maria do Rosário chamou o Jair Bolsonaro de estuprador e o Jair Bolsonaro retrucou dizendo que não a estupraria porque ela não merece ser estuprada. Bem, isso aí gerou uma ação, uma demanda judicial de responsabilização civil ajuizada pela Maria do Rosário e chegou ao STJ. Né? O que se discutia era se a imunidade material acobertaria o que o Jair Bolsonaro falou e aí afastaria a responsabilização civil dele. E o que foi que o STJ decidiu? Quais foram os argumentos do STJ nessa decisão? Bem, já adianto para vocês que o STJ entendeu que deveria haver a indenização, tá? Então ele reconheceu a responsabilidade civil do Bolsonaro ali. Ele impôs a ele a responsabilização civil dele por danos morais, tá? Bem, o STJ falou o seguinte. Bem, primeiro, o mais importante aí nesse julgado foi a expressão utilizada pelo Jair Bolsonaro. Ele falou o quê? Você não te estupro porque você não merece ser estuprado. Então houve essa expressão, você não merece ser estuprado, tá? Além disso, o STJ falou, olha, a imunidade material do parlamentar existe para que o parlamentar desempenhe as suas funções com independência. Né? Então, a existência da imunidade tem em vista o bom desempenho do cargo. Né? Ela não existe para que o parlamentar saia por aí falando besteira. Certo? Além disso, o STJ falou que a imunidade do parlamentar não é absoluta. Certo? Ele falou o seguinte, que o próprio STF afasta a imunidade parlamentar quando o fato não tem relação com o exercício do mandato. A gente já viu como isso é na jurisprudência do STF, né? E aí o STJ, para decidir, trouxe como fundamento um precedente do STF, dizendo justamente que o STF entende que quando o fato não tem relação com o mandato, deve haver a responsabilização do parlamentar. A imunidade não incide. E olha só o precedente que o STJ trouxe para fundamentar isso. Aí, o inquérito 3438. Lá o STF falou que a imunidade, a inviolabilidade dos deputados e senadores, por opiniões, palavras e votos, prevista no artigo 53 da Constituição, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato. Né? Foi isso que foi falado nessas palavras pelo STF nesse precedente. O inquérito 3438. Tá? E aí o STJ falou, olha, o próprio STF diz que a imunidade não incide quando o fato não tem a ver com o exercício do mandato. E a ofensa que diz que a mulher não merece ser estuprada não tem nada a ver com o exercício do mandato. Foi isso que o STJ falou. Logo, a imunidade parlamentar material, nesse caso, não incide. Tá? Considerando isso, ele entendeu que deveria haver a indenização. Tá? Porque houve ali uma violação aos direitos da personalidade e a imunidade não incide. E em relação a ter ocorrido o fato no recinto parlamentar, o que foi que o STJ falou? Ele falou que como a situação foi transmitida nos meios de comunicação e na internet, pouco importa a localização do parlamentar, se no recinto do parlamento ou fora dele. E isso a gente viu que viola a jurisprudência do STF, porque o próprio STF tem precedente no sentido de que o fato de a situação ser transmitida nos meios de comunicação e na internet não afastam a imunidade parlamentar. Tá? Inclusive, se ela ocorreu no parlamento, não afasta nem mesmo a presunção absoluta do nexo funcional naquele caso ali. Tá? Mas bem, o STJ entendeu que não incidia a imunidade parlamentar e condenou Jair Bolsonaro a indenizar a Maria do Rosário. Tá? Então, se apareceu na prova, segundo o STJ,
Se o fato foi transmitido pela internet, pouco importa a localização do parlamentar, ele será responsabilizado se não tiver relação com o exercício do mandato. Você marca correto, porque foi o que o STJ falou. Ou então, segundo o STJ, a ofensa segundo a qual a mulher não merece ser estuprada não tem relação com o desempenho do mandato. Você marca correto também, porque foi o que o STJ disse. Tá? Agora, se a questão vier perguntando e não falar nada do STJ, você segue o STF. Tá? E também, se a questão vier perguntando e não falar nada do STJ, mas fizer referência a essa ofensa específica, você não merece ser estuprada, aí você vai seguir o STJ. Tá? Por quê? Porque a questão está mostrando claramente que está cobrando de você um entendimento do STJ nesse caso aqui específico do Jair Bolsonaro. Tá? Agora, o entendimento do STJ nesse caso está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria? Eu já adiantei aqui para vocês que não. Né? Mas, vamos ver aqui, ilustrar para vocês que claramente a decisão do STJ contraria a jurisprudência do STF. Tá? Vamos pegar o que o STF decidiu na PET 3686. Tá? Primeiro que a gente já viu que, segundo o STF, nesse precedente, no recinto da Casa Legislativa, a imunidade é absoluta, não havendo que se questionar, que se perquirir sobre a conexão do ato, da palavra, do voto com o exercício do mandato. E acompanha o parlamentar na tribuna, nas comissões e em qualquer outra atividade parlamentar desenvolvida no edifício da Casa Legislativa, mesmo quando veiculada posteriormente pelos meios de comunicação. Então você vê que o fato de a conduta, a palavra, o voto, a opinião ser transmitida no meio de comunicação não afasta a imunidade parlamentar, segundo o STF. Tá? Além disso, segundo o Supremo, naquela PET 3686, a análise da presença ou não do nexo com o mandato só tem espaço quando o ato, a palavra ou o voto ocorre fora do recinto parlamentar. Foi o que a gente viu antes. O Supremo falou ainda que a imunidade se estende à eventual entrevista que se limite a reproduzir o teor da manifestação ocorrida na Casa Legislativa. Então a gente vê que ainda quando o fato é transmitido nos meios de comunicação, quando o parlamentar está fora do recinto parlamentar reproduzindo um discurso dele no parlamento, ele continua acobertado pela imunidade parlamentar. Tá certo? Então, a decisão do STJ conflita com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. O fato de o parlamentar estar acobertado pela imunidade, mesmo fora do parlamento, e mesmo quando a conduta, aquele fato é transmitido nos meios de comunicação, não permite que ele cometa abusos. Né? Então, não é porque ele tem imunidade que ele vai sair por aí abusando dessa imunidade. Só que, segundo o STF, essa questão não deve ser resolvida judicialmente, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil. Isso deve ser resolvido internamente pela Casa Legislativa a qual o parlamentar pertence. Deve ser resolvido de acordo com a própria disciplina da Casa Legislativa. Então, o parlamentar, se ele abusar da imunidade dele, ele não vai ser responsabilizado judicialmente, mas ele pode perder o mandato, por exemplo, por quebra de decoro, segundo o que decidir a Casa Legislativa pelas suas normas disciplinares. Tá bom? Então, a imunidade parlamentar, segundo o Supremo, acompanha o parlamentar fora da Casa Legislativa, ela não é afastada quando o fato é transmitido nos meios de comunicação, ela é absolutamente presumida, né? O nexo funcional é absolutamente presumido quando o fato ocorre no recinto do parlamento, mas ela não permite abusos. Se o parlamentar abusa da sua imunidade, ele pode naturalmente ser responsabilizado disciplinarmente no âmbito interno da casa, não judicialmente na esfera criminal, na esfera civil, tá bom? Agora, e aquele precedente que o STJ invocou na sua decisão para afastar a imunidade do Jair Bolsonaro? A gente viu que, segundo o STJ, naquele precedente o STF falou que a imunidade só incide quando o fato tem relação com o mandato, né? O que pode fazer parecer que, em todo caso, ocorra ele dentro do parlamento ou fora do parlamento, seria necessário analisar se há relação entre o que o deputado falou e o exercício do mandato. Só que o que acontece é que aquele precedente que o STJ trouxe no julgado dele, o inquérito 3848, se eu não me engano, ou melhor, 3438, envolveu um deputado que estava fora do recinto do parlamento.
tá? Ele estava dando entrevista em uma rádio. Foi por isso que o STF falou, olha, a gente, para incidir a imunidade, a gente tem que analisar se há um nexo funcional, né? Se ficar demonstrado que aquela situação não tem nada a ver com o desempenho do mandato, não vai incidir a imunidade. Mas só houve esse questionamento naquele caso, por quê? Porque o fato ocorreu fora do parlamento. O STF, lá na PET 3686, disse que quando o fato ocorre dentro do parlamento, não tem que se questionar sobre a presença ou não do nexo funcional, ou seja, da pertinência entre o que o deputado falou e o exercício do mandato. Esse questionamento só tem espaço quando o fato ocorre fora do recinto parlamentar, tá bom? Então o STJ ele fez o quê? Ele invocou um precedente do STF e distorceu a essência dele para poder condenar ali o Jair Bolsonaro, tá bom? Foi isso que aconteceu. Bem, em relação aos parlamentares estaduais e os municipais, será que eles têm também as imunidades parlamentares? Os parlamentares estaduais têm as mesmas imunidades dos federais. Igualzinho, tudo que a gente falou em relação aos parlamentares federais, né, os deputados federais e senadores, se aplica aos parlamentares estaduais. Por quê? Porque o artigo 27, parágrafo 1º, diz que as imunidades parlamentares previstas na Constituição Federal se aplicam aos deputados estaduais. Agora, em relação aos municipais, é diferente. Os parlamentares municipais, os vereadores, não têm as imunidades formais. Eles só têm a imunidade material, e ainda assim limitada ao âmbito daquele município, limitada à circunscrição municipal. Tá? Inclusive, o STF já reconheceu a imunidade material para um vereador, afastando a responsabilidade civil dele em um caso que ocorreu dentro da Câmara de Vereadores, um caso em que houve uma discussão entre vereadores e aí um acabou xingando o outro e houve ajuizamento de uma ação de responsabilidade civil. O STF disse que incide ali a imunidade material e, portanto, não há como haver a responsabilização civil do vereador, tá bom? Bem, essas foram as imunidades. Agora a gente chega no foro por prerrogativa de função, tá? O foro por prerrogativa de função, como eu falei, ele não é tecnicamente uma imunidade. Ele é uma garantia do parlamentar. É um foro especial pelo desempenho do mandato. É uma regra de competência originária para os parlamentares serem julgados pelos crimes comuns perante um tribunal. No caso aqui dos parlamentares federais, perante o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? E onde é que está previsto esse foro especial? Está previsto aqui, no artigo 53, tá? E também no artigo 102. O artigo 53, parágrafo 1º, fala que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, então você vê que é uma regra que também se aplica a partir da diplomação, tá? Serão submetidos a julgamento perante o STF. E aí vem o artigo 102, lá no seu inciso 1, a linha B, e fala que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente, processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Tá? Então, esse foro por prerrogativa de função dos parlamentares se aplica às infrações penais comuns. E aí fica o questionamento, o que é a infração penal comum? Ela abrange todos os delitos? E sim, ela abrange todos os delitos, inclusive contravenções, tá? E mesmo os crimes eleitorais. Olha só o que o Supremo decidiu. É uma expressão abrangente de todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais. Então, infração penal aqui, para os fins do foro por prerrogativa de função, tem uma acepção ampla, tá? Abrange todos os delitos, inclusive contravenções penais, certo? Agora, a gente viu que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares é no Supremo Tribunal Federal, tá? A gente viu que, segundo a Constituição, essa regra de competência, esse foro especial, é aplicada desde a diplomação, desde a expedição do diploma do parlamentar. E aí surge o questionamento. Quando se inicia o foro por prerrogativa de função e quando se encerra? Ou seja, a partir de que momento na linha do tempo o parlamentar será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a partir de que momento também na linha do tempo ele deixa de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal?
Isso mudou na jurisprudência do STF. Tá? O STF tem uma jurisprudência tradicional, no sentido de que ocorrida a diplomação, independentemente do momento da prática do delito, o caso seria remetido ao Supremo Tribunal Federal, ainda que a ação penal já tivesse sido iniciada, e aí seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então o indivíduo não era deputado, ele cometeu uma infração penal antes de ser eleito, só que foi diplomado, né? Foi eleito, foi diplomado, então os autos teriam que ser remetidos ao STF por conta do foro por prerrogativa de função. E aí, cessado o exercício do mandato, cessaria a competência do STF, a menos que tivesse havido um caso de tentativa de fuga de foro, que é uma tentativa de fraudar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O caso em que o parlamentar renuncia ao mandato dele só para não ser julgado pelo STF. Tá? E aí o Supremo criou um critério objetivo para definir quando a renúncia ao mandato era uma tentativa de fuga de foro e quando não era, que é quando? O encerramento da instrução. Tá? E isso ocorre quando é publicado a intimação para apresentar as alegações finais. Tá? Então, se há a renúncia depois desse momento, aí fica caracterizada a fuga de foro e aí o Supremo Tribunal Federal continua competente para julgar o processo, ainda que o parlamentar não mais se encontrasse no cargo. Isso mudou. Isso mudou no julgamento de uma questão de ordem na ação penal 937. Nessa ação penal, o Supremo Tribunal Federal restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função. Ele falou o seguinte, olha, a partir de agora, vamos restringir aqui o foro por prerrogativa de função. Agora, esse foro especial dos parlamentares só se aplica para infrações que foram cometidas no exercício do mandato. E no exercício do mandato entendeu-se o quê? A partir da diplomação. Tá? Para infrações cometidas a partir da diplomação, se aplica o foro por prerrogativa de função. E, além disso, tem que ser infrações que tenham a ver com o exercício do mandato. Não pode ser qualquer infração. Se for um fato que não tem nada a ver com o exercício do mandato parlamentar, não se aplica o foro por prerrogativa de função. Tá? E aí o Supremo falou também o seguinte, cessado o desempenho do mandato, cessa a competência do STF, a menos que a cessação do exercício do mandato tenha ocorrido após a publicação da intimação para apresentação das alegações finais, ou seja, após o encerramento da instrução. Tá? E aí pouco importa o motivo da cessação do mandato. Tá? Seja qual for o motivo da cessação do mandato, se ela ocorreu depois da publicação para apresentar, da intimação para apresentar alegações finais, o Supremo continua competente para julgar. Esse é o atual entendimento do STF. Isso mostra, inclusive, que aquela situação da tentativa de fuga de foro nem mais tem relevância hoje em dia, porque independente do motivo de cessar o mandato, se a cessação do mandato ocorre depois da publicação da intimação para apresentar alegações finais, o Supremo vai ser sempre competente para julgar, tá bom? Esse é, então, o entendimento atual do STF sobre a aplicação do foro por prerrogativa de função. Quando o Supremo julgou essa questão de ordem na ação penal 937, ele falou o seguinte, esse entendimento só se aplica para esse caso. Tá? Ele falou, em relação a outras situações de autoridades com foro por prerrogativa de função, a gente vai ter que analisar e vai ter que aplicar esse nosso novo entendimento. Só que daí chegou um caso no Supremo Tribunal Federal que envolvia um ministro de Estado. Tá? Segundo a Constituição, também lá no artigo 102, inciso 1, mas aí é a linha C, o STF também é competente para julgar ministro de Estado nas infrações penais comuns. Tá? É um foro por prerrogativa de função dos ministros de Estado. E aí houve um caso envolvendo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que era um senador licenciado para desempenhar, para ser ministro da Agricultura, que envolvia infrações penais que foram praticadas por ele quando ele era governador do estado de Mato Grosso. E aí o caso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, foi o inquérito 4307, tá? Então foi uma situação decidida também em questão de ordem, lá nesse inquérito. E aí o Supremo decidiu o seguinte, olha, a gente já fixou uma tese sobre a aplicação do foro por prerrogativa de função. Foi uma situação lá envolvendo o parlamentar, mas foi uma situação analisada de forma objetiva. Foi uma análise abstrata e não envolvendo questões subjetivas daquele parlamentar. Então,
Isso aqui, esse novo entendimento, pode se aplicar a qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função. Então, enquanto na ação penal 937 o Supremo falou que os outros casos teriam que ser analisados, em cada caso, tá? As outras situações de autoridade com foro por prerrogativa de função teriam que ser analisadas em cada caso, agora o Supremo já falou, olha, esse novo entendimento aqui se aplica a qualquer caso de autoridade com foro por prerrogativa de função. E aí falou que ele, o STF, não seria competente para analisar o caso, porque o fato ocorreu quando o indivíduo ainda era governador de estado lá atrás. E não se aplicaria nem mesmo o foro por prerrogativa de função dele no STJ, porque o STJ é o foro por prerrogativa de governador de estado. Só que como ele não estava mais no cargo de governador, o caso teve que ir para o primeiro grau. Não ficou nem no STF, nem no STJ. Tá? Vamos ver como ficou a ementa desse caso. Olha só. O plenário do STF, ao concluir o julgamento da ação penal 937, questão de ordem, aprovou por maioria as teses de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então essa foi a tese lá na ação penal 937. E aí, no caso do Blairo Maggi, o Supremo falou ainda: a ratio decidendi, ou seja, a fundamentação do julgamento realizado pelo STF na ação penal 937, aplica-se indistintamente a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função. Tanto que a discussão sobre a possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial, ou seja, a restrição do foro por prerrogativa de função, foi conduzida objetivamente lá na ação penal 937 pelo plenário do Supremo em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial. Isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da ação penal 937. Então, aqui nesse caso, o Supremo falou: o nosso novo entendimento se aplica para qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função. Tá? E aí, essa questão chegou no STJ. Chegou no STJ envolvendo um desembargador de Tribunal de Justiça. Era um desembargador lá do TJ do Paraná. O STJ é o foro especial para os desembargadores, tá? E aí, o que aconteceu? Um desembargador do TJ, ele praticou uma infração penal que não tinha nada a ver com o desempenho das funções de magistrado. Se eu bem me lembro, foi um caso de lesão corporal, tá? E o que aconteceu? O caso chegou no STJ, por quê? Porque se alegava que o STJ seria o foro competente, né? E aí se questionou, poxa, mas o Supremo Tribunal Federal não acabou de restringir o foro por prerrogativa de função, dizendo que ele só se aplica para infrações que tenham relação com o desempenho do cargo? Como é que agora você vai aplicar o foro especial do desembargador para um fato que não tem nada a ver com o desempenho do cargo de desembargador? O problema é que esse fato ocorreu lá em Curitiba. E aí a competência para julgar seria de um juiz de primeiro grau vinculado ao TJ do Paraná. Ou seja, ao mesmo tribunal ao qual é vinculado o desembargador, que seria réu naquela ação penal. Aí o STJ falou o seguinte: olha, o foro por prerrogativa de função, ele serve não apenas para permitir que o destinatário dele, a autoridade que é dotada desse foro especial, desempenhe suas funções com independência. Ele existe também para garantir a imparcialidade do Poder Judiciário no julgamento dos processos criminais. Por que ele falou isso? Porque um magistrado de primeiro grau que vai julgar um desembargador do mesmo tribunal, ele morre de medo de, no futuro, a sua vida funcional ser prejudicada administrativamente mesmo naquele tribunal. Então, a parcialidade dele, ou melhor, a imparcialidade dele, fica prejudicada naquele caso específico. Por quê? Porque ele vai julgar um integrante do tribunal ao qual ele está vinculado. Então o STJ falou o seguinte: quando envolve
magistrados vinculados ao mesmo tribunal, ou seja, quando o réu e o julgador são magistrados vinculados ao mesmo tribunal, a gente vai aplicar o foro por prerrogativa de função, independentemente de o fato ter relação ou não com o desempenho do cargo. Agora, quando são magistrados vinculados a tribunais diferentes, então imagine se fosse um caso que foi cometido em São Paulo, por exemplo. O desembargador do TJ Paraná seria julgado por um juiz de São Paulo. Nesse caso, a competência seria do primeiro grau, não iria para o STJ. Por quê? Porque são magistrados de tribunais diferentes. Então, para o STJ, quando os magistrados envolvidos ali são do mesmo tribunal, vai aplicar o foro por prerrogativa de função no STJ, para garantir o quê? A imparcialidade do órgão julgador. Agora, quando são magistrados vinculados a tribunais diferentes, aí não se aplica o foro por prerrogativa de função se não tiver, se o fato não tiver relação com o desempenho do cargo. Por quê? Porque nesse caso não tem risco de se prejudicar a imparcialidade do órgão julgador. Tá bom? Agora, e o caso do foro por prerrogativa de função do deputado estadual? A grande discussão aqui tem a ver com saber se deputado estadual tem foro por prerrogativa de função assegurado na Constituição Federal. E aí envolve a súmula vinculante número 45. Mas antes da gente passar para isso, eu quero só fazer uma observação. O STF sempre teve entendimento de que os estados, pelas suas constituições, ou seja, as constituições estaduais, poderiam estabelecer hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais que não estivessem previstas na Constituição Federal. Ou seja, seriam hipóteses de foro especial previstas exclusivamente na Constituição do Estado. Por quê? Porque o artigo 125 diz que a Constituição do Estado vai tratar, vai dispor sobre a competência do Tribunal de Justiça. Então, seriam hipóteses de foro por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de Justiça. Só que depois, recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e passou a entender que a Constituição do Estado não pode criar hipótese de foro por prerrogativa de função que não esteja prevista na Constituição Federal. Ou seja, todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função no ordenamento jurídico brasileiro já estão previstas na Constituição Federal. A Constituição do Estado não pode inovar em relação a isso. Então não é possível mais que a Constituição do Estado preveja foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais no respectivo Tribunal de Justiça, a menos que esteja previsto já na Constituição Federal. Tá? Então hoje, segundo o STF, todos os casos de foro por prerrogativa de função estão previstos já na Constituição Federal. Não é possível que normas locais inovem em relação a isso. Tá? Mas bem, antes o STF não entendia assim. Ele entendia que a Constituição do Estado podia criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função para as autoridades estaduais ali perante o TJ, certo? Por conta disso, foi editada a súmula vinculante número 45, que fala o seguinte: a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual, ou seja, são aqueles casos em que a autoridade estadual não tem foro especial na Constituição Federal, mas a Constituição do Estado vai lá e cria o foro especial para ela perante o Tribunal de Justiça. O que acontece? A competência do Tribunal do Júri está prevista na Constituição Federal. O júri é competente para julgar crimes dolosos contra a vida, certo? E aí tem situações em que esses crimes dolosos contra a vida são cometidos por autoridades com foro por prerrogativa de função. Se o foro por prerrogativa de função da autoridade for previsto também na Constituição Federal, assim como a competência do Tribunal do Júri, mesmo nos crimes dolosos contra a vida, ele vai ser julgado no seu foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque é uma norma especial prevista também na Constituição Federal. A norma especial derroga a norma geral, que, no caso, a norma geral é a norma que prevê a competência do Tribunal do Júri. Agora, quando o foro por prerrogativa de função é previsto só em Constituição Estadual, nesse caso, a autoridade que comete um crime doloso contra a vida, que tenha foro por prerrogativa de função previsto só na Constituição do Estado, vai ser julgado no Tribunal do Júri. Por quê? Porque a competência do júri é prevista na Constituição Federal. E a Constituição Federal prevalece sobre a Constituição Estadual. A Constituição Estadual deve observar
quando ela é criada pelo Estado-membro, os princípios e as regras da Constituição Federal. Ela não pode contrariar a Constituição Federal. Então, havia essa diferença. Foro por prerrogativa de função previsto só em Constituição Estadual, quando isso era permitido, né, não prevaleceria sobre a competência do júri. Por quê? Porque a competência do júri é estabelecida na Constituição Federal. Agora, foro por prerrogativa de função previsto na própria Constituição Federal, prevaleceria sobre a competência do júri. Por quê? Porque aí é uma norma de mesma hierarquia e prevalece o princípio da especialidade. Tá? Como é uma norma especial, ela prevalece sobre a norma geral da competência do júri. Bem, no âmbito dessa discussão da súmula vinculante 45, houve um debate que chegou ao STJ sobre um caso envolvendo um deputado estadual, né, que tinha cometido ali um crime doloso contra a vida, estava sendo processado criminalmente por um crime doloso contra a vida, e aí, em um conflito de competência, o STJ entendeu que o foro por prerrogativa de função de deputado estadual é previsto na Constituição Federal. Por quê? Por conta do artigo 27, parágrafo 1º. Olha o que fala o artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença e impedimentos e incorporação às Forças Armadas. E aí o STJ falou o seguinte, olha, o artigo 27, parágrafo 1º diz que se aplicam aos deputados estaduais as regras da Constituição Federal sobre imunidade. Né? A gente já viu que imunidade, que foro por prerrogativa de função, tecnicamente não é imunidade. Né? O foro especial é uma garantia, mas não é tecnicamente uma imunidade. Pois bem, o STJ falou, quando a Constituição diz que se aplica aos deputados estaduais o regime da Constituição Federal sobre imunidades, ela quis também estender a eles a regra sobre foro por prerrogativa de função. Então, o foro especial de deputado estadual tem sede na Constituição Federal. Por conta disso, o STJ entendeu o seguinte, que a competência do júri em relação ao deputado estadual não prevalece sobre o foro por prerrogativa de função de deputado estadual perante o Tribunal de Justiça. Olha só o que falou o STJ aqui. Apesar de não constar do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição expressamente a extensão do foro por prerrogativa de função aos deputados estaduais, tem-se que as constituições locais, as constituições estaduais, ao estabelecerem para o parlamentar do Estado idêntica garantia prevista para os congressistas, para os parlamentares federais, refletem a própria Constituição Federal, não se podendo, portanto, afirmar que referida prerrogativa se encontra prevista exclusivamente na Constituição estadual. Tá? Foi o que entendeu o STJ, e esse entendimento do STJ foi adotado em prova da Fundação Carlos Chagas lá do ano de 2016 a 2015, alguma coisa por aí. Tá? Foi um precedente do STJ de 2010, conflito de competência. Só que depois, o STF decidiu diferente. O STF, nesse precedente de 2017, tá? A prova lá que adotou o entendimento do STJ foi de 2016, o entendimento do STJ foi de 2010, e essa decisão do STF é de 2017. O STF falou o seguinte, o foro por prerrogativa de função de deputado estadual não decorre da Constituição Federal. Olha só, nem sequer a prerrogativa de foro dos deputados estaduais decorre da Constituição Federal. E aí o fundamento do Supremo foi o artigo 96, inciso 3, que traz as hipóteses de foro especial perante o TJ. Tá? Isso aqui. Ele fala que compete privativamente ao TJ julgar juízes estaduais, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Tá? Então o Supremo falou o seguinte, olha, se a Constituição Federal quisesse prever o foro por prerrogativa de função dos deputados estaduais, ela teria incluído os deputados estaduais aqui no artigo 96, inciso 3. E ela não fez isso.
Como ela não fez isso, não decorre da Constituição Federal eventual foro por prerrogativa de função de deputado estadual. Tá? Bem, essa discussão envolvia também a súmula vinculante 45, quando o STF admitia que a Constituição estadual criasse novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Hoje não tem mais sentido, não tem mais muito sentido na existência da súmula vinculante 45, porque o Supremo entende que Constituição de Estado não pode criar hipóteses de foro especial não previstas na Constituição Federal. Tá? Mas todo esse debate é importante para a gente saber justamente o quê? Que, segundo o STF, deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função assegurado pela Constituição Federal. Então, se aquela prova da Carlos Chagas fosse hoje, a banca teria que adotar esse entendimento, o entendimento do STF, de que deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função assegurado pela Constituição Federal. Tá? Bem, é isso, a gente chegou aqui no fim da aula e aqui a gente encerra o Poder Legislativo. Tá? A gente tem ainda mais algumas aulas no curso. Até lá.